Bom, amigos, boa noite, torcedor rubro-negro e amante do futebol. Terminou agora há pouco na Serrinha, Goiás 0, Flamengo 0. Olha, eu não vou me estender muito nesse vídeo porque eu tô falando aqui as mesmas coisas já faz vários e vários vídeos. O Flamengo não tá bem, não tem organização tática, não tem organização técnica, vive à base de jogadas individuais, mas hoje foi pior. Hoje foi muito pior. Não por causa do resultado só, né? Porque empatar com um dos piores times do Campeonato Brasileiro é um resultado ruim. Independente se é no Goiás, se é no Rio de Janeiro, se é em qualquer lugar do país, empatar com o Goiás é um resultado ruim. Mas hoje teve algumas peculiaridades que deixam o torcedor ainda mais assustado, mas ao mesmo tempo conformado, né? Porque não vê melhoras, não vê expectativa de melhoras, não com o Jorge Sampaoli treinando o time, não com algumas peças que nitidamente não tem mais nenhum tipo de condição de continuar vestindo a camisa rubro-negra. Então, ao mesmo tempo que o torcedor fica assustado, ao mesmo tempo inconformado, não vê nenhuma expectativa de melhora para os próximos jogos, principalmente no jogo do domingo que vem lá no Morumbi, onde o Flamengo precisa de um milagre para ser campeão. O resultado é completamente irreversível. É completamente irreversível. Se inscreva aí no canal, deixa o like, comente aí, enfim. Deixa o gostei aí, que ajuda demais o canal. Muito obrigado aí pelos novos inscritos, inclusive. Mas assim, o Flamengo precisa de um milagre. Precisa de uma renovação. Como eu estava dizendo, é um resultado completamente é, alcançável de se virar, de reverter. Mas com esse time que está jogando aí, é muito difícil de a gente ver algum cenário positivo para o domingo que vem. É muito difícil. Em outros tempos, com times até inferiores, eu teria um pouco mais de fé. Claro, a gente torce, eu sou torcedor rubro-negro, eu vou torcer sempre pelo meu time, eu nunca vou torcer contra o Flamengo. Ah, temos que torcer contra para o São Paulo cair. Nunca faça isso, torcedor. Nunca vá contra o seu time. Nunca torça contra o seu time. Você não tem direito de fazer isso. Nós temos direito de cobrar, de xingar, de vaiar, de cobrar providências, de pedir demissão do Sampaoli, de pedir reformulação na comissão técnica, na diretoria. Mas o torcedor jamais pode torcer contra o seu time. Nunca. Em hipótese nenhuma. Seja para atrapalhar rival, seja para derrubar técnico, não interessa. Torcedor que torce contra o time não é torcedor. Não é torcedor. Eu não chamo isso de torcedor. Mas enfim, voltando para o jogo de hoje, não tem muito o que comentar. O Flamengo fez um dos piores primeiros tempos, não só do time, mas de todo o Campeonato Brasileiro. Segundo tempo teve ali uma correria a mais, teve ali uma tentativa a mais, tanto que teve mais finalizações, tanto do Goiás como do Flamengo. Mas no geral é um futebol pobre, um futebol sem inspiração, sem organização, diante de um dos piores times do Campeonato Brasileiro. Eu não me lembro de uma boa exibição do Flamengo, tirando aquele 4-1 contra o Vasco. Eu não me lembro de uma exibição de encher os olhos contra equipes que figuram na parte de baixo da tabela. O Flamengo não jogou bem contra o América Mineiro, quase perdeu aquele jogo do Maracanã. O Flamengo não jogou bem contra o Coritiba, só ganhou por causa que o Bruno Henrique estava espetacular naquele jogo e o Gerson fez aquele gol, né, de raríssima felicidade. Hoje fez uma partida patética contra o Goiás, com todo o respeito ao Goiás, mas não dá para você perder ponto diante de uma equipe tão fraca tecnicamente como é o Goiás. Uma equipe que só finalizou um chute a gol no jogo inteiro. Eu estou me referindo ao Goiás. Um chute em direção ao Rossi, que finalmente, aleluia, irmãos, ele estreou hoje. Depois de vários jogos de atraso. Matheus Cunha é um bom goleiro. É um goleiro que pode dar muitas alegrias ainda para o Flamengo, né?
É um goleiro que tem muito para mostrar ainda, tem muitos títulos para ganhar, tem um futuro promissor, tem uma carreira promissora, mas nitidamente, assim como a maioria dos jogadores do Flamengo, está passando por problemas técnicos. E não é de hoje. Falhou contra o jogo, falhou no jogo do Olímpia, falhou no jogo do São Paulo, ele está falhando em momentos decisivos. Então é bom colocar um goleiro de peso, de cacife, como é o Rossi. Você pelo menos tem um pouco mais de segurança na defesa. E cadê o Rodrigo Caio, senhor Sampaoli? Tudo bem, hoje a defesa não comprometeu, porque também, né? Esperar que o Goiás comprometa a defesa de algum time é pedir demais, né? Então o Sampaoli escalou o Pablo, mas cadê o Rodrigo Caio, gente? Por que que o Rodrigo Caio não tem chance nessa equipe? Mas resumindo, primeiro tempo terrível, horrível. Dava para ter cochilado. Quem conseguiu cochilar no primeiro tempo, parabéns. Foi muito melhor você cochilar no primeiro tempo do que ver esse jogo horrível que aconteceu no primeiro tempo. Segundo tempo melhorou pouquinho assim, mas abaixo do nível técnico. Uma das piores partidas do Campeonato Brasileiro, sem dúvida nenhuma. E o pior, com uma equipe que está figurando lá em cima, que é a equipe do Flamengo. Só para você ver o quanto o quanto tecnicamente virou um nada o Flamengo, cara. Meu Deus do céu, é desesperador, gente. É desesperador. Mas vamos lá para os números de hoje, do jogo de hoje, e para as notas. Olha, eu não vou dar nota porque, é, olha, é difícil, viu? No geral, todo mundo foi fraco. Todo mundo. O Cebolinha ainda colocou um pouquinho ali de correria no final do jogo, mas, cara, é muito pouco. É pouco demais. O time não tem jogadas de aproximação, o time não tem jogadas pelo meio. É totalmente dependente de jogadas ou pela esquerda ou pela direita, e principalmente do lado do Bruno Henrique. É muito triste, cara, você ver jogos do Flamengo hoje em dia. Umas curiosidades aqui, ó. Goiás e Flamengo protagonizaram o primeiro tempo com menos finalizações e gols esperados de todo o brasileiro da Série A 2023. Sim, esse jogo conseguiu ser pior do que outros confrontos entre equipes do Z4. Só para você ver o quanto que o Flamengo virou realmente um nada em campo. Não nada, um nada. Tem jogos de Série B, de Série C que são muito mais emocionantes do que esse jogo aí que teve gente que pagou ingresso para assistir. Recebeu um público bom da torcida do Goiás. Teve torcedores rubro-negros. Guerreiros, viu? Porque, pelo amor de Deus, pelo nível técnico que teve hoje, era para ter tido reembolso. Cada um desses torcedores que foram hoje lá para Serrinha. Mesmo tendo sido substituído aos 70 minutos, Alano liderou o Goiás em chances criadas, 2. Ai, meu Deus do céu. Foi o melhor jogador do Goiás, né? Enfim. E é isso, não tem muito o que dizer dessa partida, cara. Tem como dizer num geral, da deficiência técnica e tática do Flamengo. Mas de hoje, eu estaria me repetindo, assim como eu falei do confronto contra o São Paulo, contra o Atlético Paranaense e contra todos os outros confrontos, com exceção do jogo contra o Botafogo, que ali foi uma excepcionalidade fora do mundo, fora desse mundo, fora da nossa realidade. E para encerrar esse vídeo, vamos às estatísticas. Olha só. Chutes, 7 do Goiás, 10 do Flamengo. Chutes a gol, 1 do Goiás, 2 do Flamengo. Sendo que o segundo foi ali já faltando poucos minutos para acabar o jogo. Posse de bola, 34% para o Goiás, 66% para o Flamengo. Passes, 305 do Goiás, 587 do Flamengo. Precisão de passe, 71% do Goiás, 80% do Flamengo.
Veja a quantidade de passes errados ou incompletos que ocorreram nessa partida. No primeiro tempo apenas o Flamengo errou 30 passes. 30 passes no primeiro tempo. Faltas 15 do Goiás, 14 do Flamengo, cartões amarelos 1 do Goiás, 3 do Flamengo, cartões vermelhos nenhum, impedimentos 3 do Goiás, 1 do Flamengo, escanteios 3 do Goiás, 2 para o Flamengo. E é isso, eu não vou me prolongar porque não tem muito o que dizer, o que eu estou dizendo aqui é o que eu estou dizendo há vários vídeos e outros youtubers também falam a mesma coisa. O Sampaoli está de aviso prévio, né? Independentemente do que for acontecer domingo, eu acredito não, ele não tem que ficar no Flamengo, ele já era para ter sido demitido contra o Atlético Paranaense. Mas a única pessoa que tem poder supremo no Flamengo, que é o presidente Rodolfo Landim, é a única pessoa que está mantendo, que está bancando o Sampaoli. Todos os demais, inclusive o Brás, que teve aquele episódio patético ontem, brigando com o torcedor, né? Mais uma briga pro currículo do Flamengo. Dá para formar uma equipe de UFC ao invés de futebol. Mas até mesmo o Brás não concorda mais com a permanência do Sampaoli. Eu não sei o que o Landim está esperando para admitir esse cara. Não sei o que ele está esperando. Está esperando que o Flamengo o quê? Corra risco de rebaixamento? O Flamengo tem 40 pontos. Parando para pensar, é uma equipe que não está livre do rebaixamento, não. A que ponto chegamos, não é mesmo? A que ponto chegamos? Mas é isso. Eu não sei mais o que dizer. E o Jorge Jesus novamente está sendo ventilado do Flamengo, porque estão cogitando a saída dele lá no Al Hilal. Então, novamente, vai vir o fantasma Jorge Jesus para as páginas de notícias rubro-negras. E nós sabemos que, se depender do presidente Landim, isso não vai acontecer do Jorge Jesus voltar para a Gávea. Só, novamente, através de um milagre. Obrigado aí pela visualização. Desculpa por não ter o react, né, porque eu estava com um compromisso, mas no compromisso eu estava vendo o jogo. E é um absurdo o que se tornou essa equipe do Flamengo. É um absurdo o quanto que a equipe decaiu tecnicamente. É um absurdo uma equipe tão cara, mais cara, uma das mais caras do continente sul-americano, não conseguir vencer um dos piores times do Campeonato Brasileiro. E o pior, jogar tão mal quanto essa equipe. Com todo respeito ao Goiás, né? Um abraço para todos. Aqui na parte de baixo vai ter outras análises. Aqui na parte de cima, o react da partida passada contra o São Paulo. E nos vemos no próximo jogo, na grande final contra o São Paulo lá no Morumbi, onde precisamos muito, muito mesmo do Arrascaeta, do Luiz Araújo, que o Bruno Henrique consiga algum lance espetacular, que o Gerson consiga alguma boa finalização de fora da área, porque coletivamente o Flamengo é um nada. É um nada, é um catado em campo, é uma equipe sem qualquer possibilidade de esperança de melhoras se essa equipe, se esse departamento técnico, se essa comissão técnica continuar aí na equipe do Flamengo. Grande abraço, saudações rubro-negras.